E dentro desse contexto, o que não se esperava chegou, que é o Gabriel Brazão. O Brazão, ele chega de graça. O Brazão era goleiro de seleção de base, foi pro Cruzeiro, não se firmou, foi pra Europa, não jogou na Inter de Milão, rodou um monte de clube de terceira divisão. Ele vem pegou com acho que 5 jogos como na profissional. Itália, né? Não, como profissional. Sim, não, desconhecidaço. Foi aposta pura o Brasão. Aí ele rescinde com a Inter de Milão e vem de graça como reserva do João Paulo. E aí o João Paulo tem aquela lesão grave do tendão de Aquiles. O Gabriel Brazão se firma de um jeito que nem o Santos imaginava. No começo ele deu uma oscilada e o Santos até falava, gente, precisa de ritmo, precisa de confiança. Ele nunca teve essa sequência. Parecia que ele estava subindo profissional pela primeira vez. Entendam isso, é uma loucura, né? 25 anos. E o Brazão se firma a ponto do João Paulo voltar e o João Paulo nem cogitar ser titular. E o Brazão, ele acaba sendo avaliado nesse momento por conta do que ele vem jogando, mas sim por aquele potencial antigo de quem via ele na seleção brasileira de base. Então ele tem um perfil de Europa, um goleiro rápido, com uma altura legal, e já chegou coisa do Galatasaray e do Porto. Essas eu confirmei, eu mesmo, com diretoria, com empresário e tudo mais. O André Hernan e o Felipe Silva, no Mercado da Bola, que é a coluna aqui do UOL, publicaram que o Chelsea quer e que tem clubes italianos também fazendo a sondagem. Então a gente está falando de pelo menos 5 clubes aí que estão atrás do Brasão. Goleiros não valem tanto quanto os outros. O Bento, que foi vendido por 18 milhões de euros, foi uma exceção recente no mercado. Normalmente, os jogadores não são vendidos dessa posição por muito. O Santos pensa assim, pô, se tiver uma proposta muito boa, eu tenho o João Paulo que eu confio. E aí o Santos poderia trazer um goleiro para ser reserva do João Paulo, porque o Diógenes não passa confiança. O Santos já trouxe o Jandrei e o Renan. Nossa, O Renan nem jogou. Trouxe nessas condições de um goleiro experiente de step, né? E pô, seria um grande problema se o Santos vendesse o Brasil e tivesse só o Diógenes. Na cabeça do Santos, se for uma proposta muito boa, vale a pena vender, porque você resolve o problema financeiro e tem um goleiro que você confia. O João Paulo é confiável na cabeça do Santos. Só que tem um ponto fundamental nessa história. Dois, na verdade. O João Paulo quer sair. O João Paulo não quer ser reserva, não aguenta mais essa condição. Acho que dá para entender. Porque ele passou anos sendo titular. Inteiro, né? Ele quer sair. E o Brasil está recebendo proposta. Então, um dos dois parece que vai sair nessa janela. Porque o Santos pode chegar pro Brasão e falar, ó, Brasão, eu não vou te vender. Aí o João Paulo vai querer sair. Ou pode chegar pro João Paulo e falar, vou vender o Brasão. E tentar convencer o... Então, uma coisa tá meio que ligada na outra. Não vão sair os dois, e eu acho que algum vai sair. Dificilmente os dois vão continuar depois da janela. E o segundo ponto importante, que eu apurei um pouquinho antes de entrar na live, é que o Santos tem 60% dos direitos do Brasão, mesmo que ele tenha vindo livre. Então a proposta tem que ser muito boa, porque você vai deixar quase que metade na mão dos empresários. 40% para os empresários, para ele, né, o próprio jogador, e 60%. Então vamos supor que a proposta seja de 10 milhões de euros. O Santos ganha 6. E uma proposta de 10 já não é uma proposta boa. 6 milhões de euros resolve a situação do Santos? Talvez 6 milhões de euros viessem pelo Sherman, que é o terceiro reserva lateral direita hoje. Então, esse tipo de equação, de conversa, de acordo, de estratégia, ainda vai sair. O que eu consigo antecipar é que vai pintar proposta pelo Brasão e que o João Paulo vai se movimentar pela janela. E uma coisa está vinculada à outra. Se o Santos vende o Brasão antes, o João Paulo fica. Tá tudo bem para o João Paulo ser titular do Santos. Se o Brasão continua, o João Paulo vai falar, pô, gente, vamos sair. Eu não aguento mais. Ele já teve sondagem de Cruzeiro, de Fluminense, é um cara que tem mercado, e o Santos vai acabar fazendo uma venda ou usando como moeda de troca. Sim. Então, o Santos vai vender alguém na janela. De preferência, o Santos não quer vender o Brasão, mas é o nome que mais pinta no mercado agora, e é o nome que o Santos tem um reserva. Né? Faz sentido. Se chega uma proposta agora pelo, sei lá, pelo Zé Rafael, dificilmente o Santos vai vender porque não tem alternativa. O João Paulo é um cara que o Santos se sente seguro se ele estiver no gol. Eu gosto que tá todo mundo revoltado no chat com a possibilidade da saída do Brasil. Falando, eu odeio os europeus. Isso do front é muito bom. Tem dois do front. O front mandou um dos superchats brincando com a ideia de que o Brasão foi vendido, e aí ele colocou o Frontbet, que é a casa de apostas do Front, falando: façam suas apostas. Qual time fará 7-1 no Santos esse ano? Aí ele colocou uma odd baixa pro Flamengo e pro Palmeiras. E o segundo superchat dele é: não vai sair os dois, disse Augusto Melo quando o Cássio decidiu sair. Nossa. Uma semana depois, Carlos Miguel faz a maior canalice do futebol moderno. Meu amigo. Foi vendido pela multa, que era uma multa baixíssima. Ai, senhor amado, que a gente não tenha que arcar com isso. Mas assim, o Santos vai vender alguém. E aí, dependendo do valor que vai ser usado para vendas, o Santos vai usar para reforços, que é o próximo ponto. Que vamos passar rapidamente por isso, que é quem pode chegar. Hoje não temos nomes à disposição. O Santos sabe que precisa contratar.
Mas Mas o vai Santos não chegar. tem orçamento para isso. E o que pesa a conta, além do momento ruim, é que o Santos não tem grana. Então o Flamengo não vendeu o Thiago Maia porque não tinha garantias. Sim. O Santos está cheio de processo na FIFA. Qual clube vai topar vender alguém pro Santos por 10 milhões de reais, Sem saber da conta que vai receber. parcelado em 10 anos, tá ligado? Sim. Os clubes não vão aceitar mais esse tipo de parcelamento que o Santos fez. Então o cerco está se fechando para o Santos no mercado. A janela está para abrir, a janela de exceção aí do Mundial, e o Santos precisa vender para contratar. Então a coisa tá bem feia, assim. Eu não sei. Pode chegar nome livre no mercado, jogador por empréstimo, mas investimento firme, que nem foi o Rolaser, eu não vejo o Santos fazendo, não. E vai voltar a viver a mesma situação que viveu no início do Paulista, que é contar com quem quer vir e não com quem o Santos gostaria que chegasse. Porque tem dinheiro para conseguir fazer esse investimento. Então, o que sobrar de gente que quer vir para o Santos O Verón era reserva e foi emprestado. O Barreal era reserva e foi emprestado. O Léo Godoy era reserva e foi emprestado. O Zé Ivaldo era reserva. E que o Santos foi atrás e queria, tipo o Thiago Maia, deu errado. O Zé Rafael só teve que insistir 200 mil vezes para trás. 4 conversas com o Zé Rafael. Então, de novo, o Santos vai respingar naquela situação de vamos esperar para entender quem quer trabalhar com o Santos, para entender quem pode chegar ou não. Mas o ponto é que as posições vocês já sabem, né? Zagueiro, volante, ponta Lateral. não, né? Lateral. Ponta sim. Ponta também? Claro. Mas você acha que trará? Eu acho que são Não. 3 posições mínimas que eles têm que A prioridade é defesa. Zagueiro, lateral, volante. lateral, volante. Mas o Santos quer ataque também. Eu aceito. Tanto é que vai jogar com o Barreal na direita, o Guilherme volta e. Muito desfalque, meu senhor amado. Cláudio Digital volta a mandar mensagens por aqui, mandou assim, ó. O dinheiro dessa venda do Brasil vai ser extremamente visado pelos credores. É bom a diretoria coordenar o recebimento desse dinheiro, hein? Parece ser verdade. Sim, porque capaz do dinheiro nem conseguir. Todo clube de futebol tem 200 contas abertas, assim, é bizarro. Realmente. Vai ter que ver alguma conta que tá livre ali, que pum. Pra não dar ruim. Senão bloqueia mesmo, não tem? Cara, a gente tem realmente pouquíssimo tempo, mas dá pra gente passar rapidinho pelo indesejado jogo amistoso contra o RB Leipzig? É rapidinho, só pra falar que não é o melhor momento pra se ter um amistoso. Pode falar. Pode falar. Amistoso marcado para o dia 28 contra o Leipzig, no estádio Cícero, em Bragança Paulista, para 12 mil pessoas a capacidade. É um acordo que o Santos fez muito por conta do Neymar, Red Bull Leipzig, Red Bull, pode ser o Neymar, e um evento da Puma, que pode ser o Neymar. Então, o Neymar é o grande criador de propaganda desse amistoso, ele vai estar à disposição mesmo que o Santos não use seus titulares. O Leipzig ainda não se sabe se vem com força máxima, porque a Bundesliga acabou, eles teriam que prorrogar as férias, né? Para virem para essa turnê, eu acho que vem a galera e depois eles dão um jeito, porque a ideia é divulgar a marca Red Bull pela América do Sul. E se você traz jogadores reservas, não tem esse mesmo apelo. Então, o Santos está com receio de vir os principais jogadores, eu acho que vem. O Leipzig terminou em 7º lugar na Bundesliga. Quando fechou o acordo lá em abril, o Santos não estava bem. Mas não estava horrível, que nem estava. A situação é ainda pior. Hoje. Então pensou, pô, entra uma graninha, vou divulgar, é legal para mim e tal. Hoje, o Santos, cara, assinaria um contrato para pagar R$1 milhão para não jogar esse jogo. Porque o momento é péssimo. Seria uma semana livre de descanso antes do Botafogo e não vai ser. Se o Santos não passar do CRB ou não ganhar do Vitória, vai chegar para esse jogo de forma vexatória. Pode ser que pintem mudanças antes. Então o momento é terrível. Não é um jogo no Morumbi para 60 mil pessoas, é um jogo muito específico para estádio capacidade reduzida. Que o Santos não tem domínio das vendas de ingressos. Então, tipo assim. Pode dar ruim, entendeu? O contexto é totalmente adverso. O Leipzig é, obviamente, favorito. Então, se o Santos chegar e falar, não, vamos priorizar o Botafogo dia 1º, vou com os reservas, você toma 5 do Leipzig, que fica feião. Se jogar com força máxima e segurar o Leipzig, tu chega cansado do Botafogo, que é o que importa. Então, tipo assim, o Santos não saída, tá errado de qualquer jeito, sabe? Mas tá confirmado, a próxima live é pré-jogo de Santos e Leipzig, que é um negócio que eu nunca imaginei falar na minha vida, em Bragança Paulista. Num amistoso e totalmente indesejado, que eu tenho certeza que o Santos pagaria para não ir para Bragança. Eu estou absolutamente com a Silvia que disse, poderiam adiar essa jossa, né? Pô, tem data FIFA, tem Mundial. Poderiam adiar essa jossa, Silvia, estou com você. Mas o Santos até pensou, depois falou, gente, não tem o que fazer. Não tem mais o que fazer, esquece, vamos nessa. Vai. O Santos está nessa expectativa de eliminar o CRB, bom resultado contra o Vitória, ufa, podemos jogar esse amistoso. Ai, mas o que pode acontecer? Eliminado do CRB, perde pro Vitória, invasão, bombas, e tem um amistoso contra o Leipzig, sabe? Maravilha. Gente, espero que a terapia de vocês esteja em dia, tá? Porque vão ser semanas difíceis aí pela frente. Espero que amanhã a gente ganhe essa sobrevida. E acabou.
Acabou a nossa livezinha, já bateu uma hora aqui, tu acredita? E tinha gente chegando. A Mandinha apareceu por aqui, a Silvia tava Fica participando. disponível, só O Pedro participou bastante hoje também, já mandou algumas mensagens. Então, eu agradeço. Rodrigo Já. Madeira Monstro. Ai, queridíssimos conosco. Obrigado, tá? Pela audiência, pela companhia, pelos likes, por votar na nossa enquete. Lógico, antes de sair, por favor, não esqueça de deixar o like, tá? Antes de fechar essa aba aqui. E não esquece que quarta-feira que vem a gente tá aqui de novo, tá? Quarta às 4, toda quarta às 4. Estou aqui com o Certinho para falar sobre Santos e especificamente sobre Santos, uma horinha sobre esse clube incrível que adora nos fazer sofrer e passar ódio. Tchau, meu Certinho. Dá o seu tchau. Tchau, Gabi. Obrigado, aí, galera, pela companhia. Até semana que vem. E tomara que o clima esteja um pouquinho melhor que tá osso. Beijo. É nóis.